Pessoal, se puder confirmar se está todo mundo ouvindo, eu ficaria grato confirmar no chat. Bem, boa noite, sejam bem-vindos, todos aqui sejam bem-vindos. Eu queria antecipadamente agradecer a presença de todos. É uma grata surpresa para mim ver o comparecimento dessa assistência. Vou confessar que eu não esperava tanto, mas estou feliz, graças a Deus. Então, fico muito grato a todos e espero que vocês possam apreciar essa aula inaugural e que ela sirva como uma espécie de preâmbulo para o nosso seminário, que vocês possam, mediante essa aula, ter pelo menos uma antevisão do conteúdo do nosso seminário. Pois bem, gente, vamos principiar essa aula. Então, eu dizia que a gente vai principiar essa nossa palestra, né? Dizendo o que esse seminário não será. Vamos começar definindo, pelo menos, o contorno dele de maneira negativa, dizendo exatamente o que ele não será. Bem, ele não será um clube do livro. Eu sei que essa iniciativa se multiplica indefinidamente pela internet, pessoas vendem seminários que, na verdade, não passam de clubes do livro, né? Pessoas que preparam uma lista de leitura e reúnem outras para apreciar essa leitura, compartilhar essa experiência. O nosso seminário não será isso. Não será tampouco um seminário de escrita criativa, de maneira alguma, assim. Não se trata de simplesmente endossar e transmitir certas técnicas literárias na arte do conto, do romance ou do poema. Não se trata apenas disso. Não que a gente vai contornar esse aspecto da literatura. Ele será contemplado também. Mas nosso seminário não se centra sobre a transmissão de técnicas de escrita criativa. Não será também um desses muitos cursos de formação do imaginário. Eles também se multiplicam indefinidamente pela internet. Nós não vamos partir do pressuposto de que o nosso imaginário está deficiente e precisa ser ampliado, enriquecido. De fato precisa, né? Ninguém nega isso, né? Mas não é esse o escopo do nosso seminário. É claro que ao longo dele nós eventualmente veremos o nosso imaginário enriquecido, mas não trabalharemos em função desse objetivo. Isso será um efeito colateral da nossa atividade. É bom definir isso para que quem quer que se interesse em participar do nosso seminário não se decepcione com o que vai encontrar. O seminário tem uma proposta bem específica que, para ser comunicada a vocês, é preciso, antes de tudo, justificá-lo. Então, a próxima etapa da nossa palestra será um pouquinho comprida, mas uma necessária justificação do nosso seminário. Do nosso seminário, eu acho até que de qualquer seminário de literatura nos tempos em que vivemos, né? Porque um seminário inteiramente consagrado à literatura e que pretende ser frequentado tem ao menos de dar algumas satisfações. Sobretudo, tem de dá-las em face das inumeráveis apreensões, angústias, temores e inquietudes com que todos, em maior ou menor grau, deparam a cada manhã, e que alguns de nós leva consigo ao recolher-se na véspera. A cada um de nós, ingressar num seminário de literatura, quando tantas incertezas nublam nossas perspectivas, quando tantas contrariedades ameaçam nossas esperanças, quando tantos temores debilitam nossa coragem, pode parecer uma resolução, digamos, frívola e complacente.
É verdade que parece frívolo e complacente diante do mundo que deparamos a cada manhã, propor um seminário de literatura. Bom, e eu mesmo seria o primeiro a acusar a falta de propósito e oportunidade de uma iniciativa deste gênero, não fosse certas considerações que podem, situando a linguagem como um dos elementos da crise do mundo contemporâneo, justificar o cuidado que lhe devemos dispensar quando se trata de reatar com as responsabilidades que todos nós sentimos como urgentes. Então vamos a essas considerações, né? Vamos lá. Quem quer que se tenha inscrito nesse seminário, não obstante o caráter peculiar e individual das razões que o trouxeram até aqui, o fez em virtude de um vivo sentimento de incongruência entre o que sente, o que intimamente experimenta e o que sabe ou pensa saber acerca do mundo que o viu nascer, crescer e em que vive e ainda viverá. Cada um de nós, cotidianamente, sente sim o hiato que separa, olha essa expressão, né? O homem que somos, ou que pretendemos ser, daquele homem que fomos, abre aspas, intimados, fecha aspas, a representar, mesmo nos menores gestos que realizamos. Daquele homem com que nos confundimos quando, do berço ao túmulo, nos tornamos filhos, amigos, profissionais, maridos ou esposas, filhos ou filhas e, enfim, uma amarga ou amena lembrança no coração dos que nos conheceram. Este homem que somos, ninguém ignora de que maneira a ele chegamos. Ele, em cada etapa da nossa vida, comparece em nós como o resultado do ato pessoal, singular e intransferível, pela qual tomamos posse do mundo, pela qual este mesmo mundo, que é comum a todos os homens, não obstante, torna-se meu mundo. Sim, inteiramente distinto em sua semelhança ao mundo dos outros homens, mas inteiramente semelhante em sua diferença para com ele. Este mundo, em tudo quanto nele há, tornando-se em cada etapa da minha vida meu mundo, tem um, aspas, nome, mas um nome que só eu chegarei a conhecer e pronunciar. Já o homem que somos intimados a ser, este nos precede e ultrapassa. Forma-se não em cada etapa da minha vida, como resultado de um ato que eu exerço, mas nas sucessivas etapas da vida comum que todos partilhamos, como fruto das renúncias e concessões que, em vista um dos outros e dos laços necessários que nos unem, devemos fazer no tempo e no espaço. O mundo que este homem institui e que nos aparece como a fronteira que delimita e configura a fisionomia singular do homem que somos verdadeiramente, permanece inteiramente semelhante, em sua diferença, ao mundo que é o meu mundo, mas também inteiramente distinto em sua semelhança com ele. Este mundo, nas sucessivas etapas da vida comum que partilhamos, tem um nome que, assim como ele, precede e ultrapassa o nome que compete a mim dar ao mundo que é o meu, o qual, portanto, jamais chegarei a conhecer e pronunciar, senão dentro dos limites que me são impostos pelo homem que sou intimado a ser. Formulado em outros termos, portanto, trata-se, por um lado, do problema das relações entre a vida, a minha vida, e a história, entre o indivíduo e a sociedade, e, por outro, entre a língua e a linguagem, entre
esses opostos se debatem algumas das questões fundamentais da nossa existência. Para a maioria de nós, a distância que em nossas vidas separa estes dois homens normalmente se deixa preencher por um sentimento de fracasso pessoal, de desengano, de impotência, que nos predispõe a uma revolta, a uma íntima conturbação. E esse desassossego, envenenado pelas desilusões que se acumulam década a década em nossa vida, termina quase sempre por encobrir-nos sob uma espessa e condescendente de timidez, de covardia, de desânimo, né? Que nos esteriliza e que, enfim, ao confundi-la com a voz do homem que fomos intimados a ser, cala em nós a voz do homem que verdadeiramente somos. Alternativamente, podemos dizer assim, aquela mesma distância produz uma exacerbação do nosso orgulho, que, ferido pela impossibilidade de gozar a plenitude de tudo quanto julga seu direito, desdenha tudo que constitui seus deveres, suas responsabilidades, para, enfim, nos exilar na torre de marfim de um cinismo pretensioso e complacente, onde a voz do homem que somos se torna igualmente irreconhecível ao calar a voz do homem que fomos intimados a ser. Em ambos os casos, se introduz entre a vida e a história, entre o indivíduo e a sociedade, entre a língua e a linguagem, uma dissonância que continuamente corrompe o curso normal do desenvolvimento humano que nos compete realizar. E não raro, essa corrupção deságua no horizonte sombrio da psicopatologia, da neurose, né? Equilibrar um sobre o outro, estes dois homens, né? O homem que somos, verdadeiramente somos, e o homem que fomos intimados a ser, constitui quase que a totalidade do que se conhece por vida humana. Para uns, o último, aquele homem que fomos intimados a ser, cede completamente ao primeiro, aquele que verdadeiramente somos. E estes são aquelas pessoas que não propriamente conquistaram a sua voz, mas apenas a converteram num eco infinito de si mesma, e, portanto, num pretexto a nada dizer. Para outros, é o primeiro, aquele que verdadeiramente somos, que cede completamente ao último, isto é, ao homem que fomos intimados a ser. E estes não são aqueles que propriamente perderam a sua voz, mas apenas deixaram-na confundir-se em tal grau que já não falam mais consigo, senão nos termos em que falam entre si todos os outros homens. Bem, numa época como a nossa, em que tudo que nós mais prezamos ameaça desabar sob os golpes do cinismo, da depravação, da insolência, da falta de fé, do obscurantismo, da brutalidade, da inépcia, da demência e da desorientação, numa época assim, um seminário de literatura facilmente poderia ser confundido com uma medida hipnótica, entorpecente, destinada apenas a nos aliviar de nossas responsabilidades para conosco mesmos e para com os nossos semelhantes. Entretanto, se cautelosamente meditarmos nessa situação turbulenta em que nos encontramos, sem que sejamos mesmos forçados a retroceder à sua origem, nos veremos na obrigação de confessar que, se esta não é produzida, é ao menos infinitamente agravada pelo desmoronamento da linguagem, que é o instrumento privilegiado da literatura, cujo objeto não pode, sem ela, existir, né? Bem, vimos que no desmoronamento de tudo quanto sempre se prezou,
Na crise do mundo contemporâneo, se introduz uma incongruência, uma dissociação cada vez mais aguda entre o nome que me cabe dar ao mundo que é meu, ao tornar-me o homem que sou, e o nome que este mesmo mundo pronuncia ao intimar-me a ser o homem que devo ser. Em outras palavras, uma incongruência, uma dissociação progressiva entre a vida e a história, entre a linguagem e a língua, entre o indivíduo e a sociedade. São dois fenômenos paralelos e solidários, né? A crise do mundo contemporâneo e o desmoronamento da linguagem. E toda a dimensão deste fenômeno não pode ser compreendida senão em contraste com a situação que imediatamente lhe precedeu e na qual toda a experiência que chamamos propriamente humana esteve imersa desde a antiguidade até o advento da modernidade. A fisionomia daquela situação, podemos afirmar que foi definida pelo contorno, pelo caráter verbal que sempre a revestiu. E ninguém melhor do que vou me permitir essa citação, né? E ninguém melhor que o grande George Steiner, num seu belo ensaio intitulado O Recuo da Palavra, publicado em 1961, incluído no volume Language and Silence, Essays on Language, Literature and the Inhuman, esse de 1967. Ninguém melhor que George Steiner, dizíamos, para nos oferecer uma apreciação tão exata e tão atual daquele período em que ninguém duvidava da total equivalência entre linguagem e realidade. A civilização ocidental germinou a partir da matriz verbal na qual confluíram as línguas grega, hebraica e latina. É o que recorda Steiner. E de tal modo essa matriz se imprimiu na formação da civilização ocidental que um dos seus traços característicos e mais evidentes é, como o disse Steiner, abre aspas, seu caráter essencialmente verbal, fecha aspas. É dessa austera paixão pela linguagem que resulta a resistência que sente a nossa civilização ocidental diante de toda e qualquer sugestão de que há ou possa haver uma vida do espírito, do pensamento, de que há ou possa, uma vida do espírito, do pensamento fora dessa matriz eminentemente verbal, né? O que é propriamente inefável, inominável, inexprimível, físicas orientais, e que não são acessíveis senão por meio da demolição do tecido verbal pelo qual se exprime a experiência total e imediata, parecem, para a consciência ocidental, tão extravagantes que dificilmente os poderia admitir sem protestos. Essa resistência manifesta-se mesmo diante da mística ocidental cristã. Na convergência entre o cristianismo e a tradição clássica, que a força e a onipresença da matriz verbal em que assenta a nossa civilização ocidental atinge a sua expressão máxima. Abre aspas, né? No princípio era o verbo, fecha aspas, sentencia São João, né? Nenhuma parcela da realidade, obra do Logos, do verbo divino, do qual procede o próprio Logos humano, pode estar para além das fronteiras da linguagem, exceto pela privilegiada concessão feita ao arrebatamento místico. No fundo de toda a tradição ocidental, de sua filosofia, literatura, teologia, arte, jurisprudência, história, encontra-se sempre uma convicção fundamental, a de que, com raras exceções, é possível estabelecer uma equivalência mais ou menos estrita entre o real e a linguagem. O caráter eminentemente verbal sobre que
todo o conhecimento assentava, desde a antiguidade até o baixo medievo, dificilmente poderia, naquela ocasião, ser posto em questão, dado que a fonte de toda a filosofia especulativa e de toda a filosofia natural, portanto, de tudo quanto se conhecia por ciência, bem como de toda a literatura profana, estava firmemente assentada na experiência mais ou menos acessível a todos os homens e nas condições cognitivas que dela decorriam, nenhum outro meio de expressão poderia caber-lhe senão a linguagem, onde a experiência concreta dos homens aparece como uma contínua comunicação do espírito consigo mesmo e, nesta mesma comunicação, com os demais espíritos e com o real. Vamos recordar, por exemplo, que a filosofia clássica e medieval se assentava em toda a sua latitude sobre uma eloquência onde os recursos da linguagem foram enormemente desenvolvidos, de modo a abarcar os mais sutis e inexprimíveis aspectos do real. Desde Platão e Aristóteles até Santo Tomás, o pensamento filosófico se esforçou para pôr o arcabouço da realidade e a arquitetura formal da linguagem em total correspondência. A primazia da linguagem, que constitui a essência da cultura clássica e do humanismo, infelizmente terminou por ceder, sobretudo depois de Milton, diante do florescimento de círculos de experiências humanas agora inacessíveis à verbalização, postos em circulação principalmente pelos progressos do saber matemático. E em virtude mesmo da ação destes círculos intraduzíveis de experiência, tais como essas experiências descortinadas pelo saber matemático, de caráter predominantemente formal e axiomático, assistimos, então, à progressiva corrupção do gosto e do estilo no próprio âmbito da cultura clássica, em consequência de uma afetação de rigor, de precisão, característico do conhecimento matemático. Uma vez conquistado por volta do 17º século, esse horizonte verbal demarcou uma fronteira outrora que jamais entrevista, né? Separou para sempre aquilo que pode ser conhecido e expressado pela experiência comumente acessível ao indivíduo, daquilo que só pode ser conhecido e expressado desde uma abordagem rigorosamente axiomática e meramente formal, portanto, fora do alcance de sua experiência imediata. O resultado disso foi simplesmente desastroso. O rigor formal exigido pelos métodos matemáticos rapidamente foi interpretado como uma garantia de objetividade, em oposição àquilo que é meramente subjetivo, e foi, por isso, gradativamente absorvido pela vida intelectual do Ocidente desde então. Entretanto, diante do papel do desmoronamento da linguagem na crise do mundo contemporâneo, cabe fazer uma pergunta. O que propriamente se perdeu na passagem da experiência imediata, portanto verbalizável, para a experiência indireta, meramente formal e conjetural, inacessível, senão pela debilitação da própria linguagem? O que se perdeu? E cuja falta nos precipitou nesse abismo de cinismo, de depravação, de insolência, de falta de fé, de obscurantismo, de brutalidade, de inépcia, de demência e desorientação. Bom, a substância da linguagem consiste, de um lado, na palavra e de outro na escrita. Nascidos no âmago silencioso da nossa consciência, da consciência de cada homem que
viveu, vive, viverá, todo o pensamento, toda ideia, sentimento, apetite, sem que revistam a forma material da palavra ou da escrita, carecem daquela realidade sem a qual jamais podem produzir de um a outro homem o movimento que os põe em mútua, recíproca relação. Subindo desde as profundezas do silêncio interior, o segredo singular de cada homem, sua realidade essencial, sua verdade, se revela e se abole simultaneamente no instante mesmo em que a palavra ou a escrita dele dá testemunho. De onde, como disse certa vez Louis Lavelle, a disciplina da palavra é idêntica à disciplina do silêncio. A plenitude interior que vive no segredo de cada consciência, da minha, da sua, de cada um, de todos que estão aqui, e que lhe é essencial e permanente, jamais poderá ser adequadamente testemunhada pela palavra, cuja natureza consiste em sua efemeridade, em sua fugacidade, e cujo objeto, portanto, circunscreve apenas o transitório acontecer. Nada deve ser confiado à palavra que ultrapasse o instante que a produziu. Eis aí o destino da palavra, rematava o Louis Lavelle. A escrita por seu turno, da qual podemos dizer que idêntico destino à ameaça, o perigo que ela permanentemente, o perigo que permanentemente lhe assombra é o de reter e conservar, não um segredo interior que nos é inalienável, que, portanto, queremos guardar em cada pensamento que levamos ao papel, mas cada imprevisto ou circunstâncias fugidias, transitivas, que dele nos distanciam. Bom, para responder a nossa última pergunta, temos de recuar um passo e voltarmos à própria fonte da linguagem para determinar o que nela e por meio dela fica salvaguardado e cuja perda nos lança na desorientação total que hoje e desde há 4 séculos estamos assistindo, né? Nós vimos acima que o homem que verdadeiramente sou, eu o realizo e testemunho em mim como uma realidade puramente interior. Ele constitui meu segredo, um segredo que conheço à medida que o cumpro em mim, em cada etapa da minha vida. O itinerário que de um pensamento, de uma ideia, de um sentimento, de um apetite, leva a outro que o sucede, eu o cumpro à medida em que faço meu e reconheço, em meio à multidão de todos os outros, cada um desses pensamentos, ideias, sentimentos, etc. Em outras palavras, só posso existir em mim convocando tudo quanto sou por seu nome. Sem esse nome interior que eu pronuncio, nada em mim pode ser dito meu. E, portanto, não pode entrar como matéria na realização de mim mesmo. E nessas circunstâncias não pode, do mesmo modo, deflagrar um movimento interior que me ponha em comunicação com o mundo. Nós vimos também que é desde a fronteira de mim mesmo, isso é, do ponto em que minha presença toca a presença de um mundo que me precede e ultrapassa, que eu recebo os contornos ainda imprecisos do homem que sou intimado a ser. E mesmo o nome interior que devo pronunciar em mim, para, de tudo quanto me constitui, né, fazer surgir o homem que eu sou, é configurado nos contornos do nome exterior, desse nome exterior, sem o qual nada fora de mim poderia ser feito meu. Esse nome exterior, que recebo continuamente ao longo da minha vida, constitui o que se denomina a língua. A linguagem
eu a possuo em mim mesmo como condição sem a qual não posso me constituir como o homem que sou. Mas a palavra, a língua, eu a recebo desde fora, desde o ponto em que minha presença toca a presença de meus semelhantes no arco de tempo em que não cessamos de estar em comunicação, isso é, ao longo de toda a minha vida, né? Cada palavra que pronuncio, portanto, existe no ponto fugidio, sempre movediço e instantâneo, em que a vida, a minha vida, encontra a história, em que o homem que sou encontra o homem que fui intimado a ser, em que a língua que adquiro encontra o ato de linguagem que cumpre em mim. A palavra que se revela e abole no ato mesmo de sua emissão, por sua própria efemeridade, testemunha, portanto, a passagem recíproca, incessante, inesgotável desse segredo invocalizado que sou em cada ato que realizo, para o enigma verbal do homem que fui intimado a ser. É nela que ambas, a vida e a história, se extinguem numa, digamos assim, né, ilimitada e mútua restauração, refletindo na sua instantaneidade, um segredo que se restaura no ato mesmo pelo qual se abole, permanecendo sempre o mesmo nas sucessivas etapas com que conhece a si mesmo. A palavra não pode conter senão o que nesse efêmero instante da enunciação ela circunscreve ou nos deixa ver. Não podemos intimá-la a dizer mais do que isso, né? E no momento em que o fazemos, em que a intimamos a dizer mais do que realmente pode, é que ela corre o risco de nos dar, não um vislumbre do nosso segredo interior, mas uma imagem de tudo quanto dele eventualmente nos afasta. Na medida em que permanece fiel à disciplina do nosso segredo interior, isso é, na medida em que se deixa disciplinar por esse, pela ação recíproca do homem que sou sobre o homem que fui intimado a ser, na medida em que permanece proporcional ao que em mim é inalienável e inconstante, a palavra, mesmo nessa fugacidade, constitui a garantia do que importa guardar conosco, que é nosso e que nos converte verdadeiramente no que somos. Ela encontrará uma expressão sumária, porém adequada de minha presença diante da presença do mundo que me abrange e ultrapassa, né? Perdida essa garantia, a palavra, como já tivemos a ocasião de dizer, pode apenas traduzir o que nos afasta de nós mesmos. Com isso, cavar ainda mais fundo no que nos separa um dos outros. Bom, inversamente, né, a corrupção de qualquer meio de expressão dessa nossa existência interior, em especial da palavra e da escrita, não poderia corresponder senão a uma corrupção do estilo entendido enquanto perfeição e plenitude na tradução do nosso íntimo segredo. Mais ou menos em outras palavras, né? A degradação da palavra e da escrita não pode ser concebida senão como efeito da decomposição do nosso silêncio interior, do nosso segredo, nas sucessivas e infinitas projeções da linguagem no mundo em que atualmente vivemos. O eco de nossas palavras, e outrora jamais transpôs o limite da nossa casa, da nossa vizinhança, ou eventualmente num maior, mas porém limitado raio de ação, hoje, graças aos progressos da técnica, se estendem através de um círculo cujo diâmetro praticamente abrange toda a Terra, né? São os meios de comunicação de massa, né? Por conseguinte, cada homem hoje acha-se no centro convergente
de um barulho inextinguível e onipresente, onde ele se desorienta e embrutece ao contato de um alarido, um barulho, sem um verdadeiro contorno humano. Sob a ação dissolvente da desorientação universal, em meio a esse retumbante clamor de uma humanidade que não compreende o que diz e diz o que não compreende, é a própria linguagem que se insensibiliza e embota. E o segredo de nossa vida interior, única realidade constante da nossa existência, privado de todas as delicadezas de que se reveste a comunicação de uma alma a outra alma, das quais a palavra e a escrita constituem como que a transfiguração, vê-se subitamente encoberta por uma cúpula de rugidos, de barulhos bestiais, onde nada mais resta senão uma longa e desesperada ausência de nós mesmos, né? É somente na medida em que a palavra se deixa disciplinar pelo silêncio do nosso segredo interior, isso é, somente na medida em que o homem que verdadeiramente somos se cumpre em cada ato que realizamos, somente nessa medida que ela adquire, nessa sua fugacidade, né, uma plasticidade que pode convertê-la num instrumento idôneo para nos pôr em relação com o mundo que nos precede e ultrapassa, e nesse mesmo mundo com as outras consciências. Essa plasticidade da palavra, nós costumamos denominá-la de expressão, a expressão, ou como o poder de expressão da palavra. E a perfeição a que essa expressão pode atingir e que determina a autenticidade com que comparecemos na relação com o mundo e com as outras consciências, será tanto maior quanto mais estiver em correspondência com a disciplina da nossa intimidade, com aquele segredo que nos cumpre conhecer ao realizar o homem que somos. Portanto, não nos deixemos enganar, né? Quer dizer, vamos lá. A perfeição da linguagem é o resultado da pureza, da perfeição moral com que cumprimos em cada etapa da nossa vida o ato que nos leva de nós a nós mesmos, sem o qual, em qualquer das hipóteses possíveis, ficaremos sempre aquém do homem que fomos intimados a ser, e amputamos em nós a riqueza inesgotável que se oculta no curso que leva da vida à história, de mim ao outro, da palavra à língua. Desde que permaneçamos próximos ao segredo interior que nos constitui e que nos individualiza ao fazer da presença do mundo o meu mundo, tanto mais esse mundo, à medida que com ele entro em relações recíprocas, se revelará na verdade de sua própria presença. E embora essa proximidade conosco mesmo possa variar em cada homem, é sempre da sua pureza e perfeição que depende a pureza e a perfeição da palavra que pronuncio para expressá-la, né? Essa expressão, tanto mais perfeita, quanto mais perfeita é a proximidade de mim para comigo mesmo, é o que se deve chamar de estilo. Não. Como podemos ver, o estilo não consiste numa afetação de nobreza ou elegância, com que na expressão do meu segredo interior pronuncia a palavra que o revela. Não é nada disso. Do mesmo modo, não se deve entender o estilo como um efeito de uma graça retórica com que se costuma ornamentar a linguagem. Ou o estilo resulta da perfeição com que cumprimos em nós mesmos o ato pelo qual realizamos o ser que somos, da plenitude com que tomamos posse de um mundo que não pode tornar-se o que é, senão à medida em que o faço meu, ou
o estilo não passa de um pretexto para interpor entre mim e esse mesmo mundo, entre a vida e a história, uma imensa neblina de fraudes, burlas, imposturas e dissimulações. A corrupção de estilo, isso é, do meio pelo qual expressamos nosso segredo interior, revela-se no próprio desmoronamento da linguagem, na degradação da palavra e também da escrita em suas variadas projeções na vida que cumprimos e na história que a precede, abrange e ultrapassa. Atualmente, em particular, em que os ecos de tudo quanto dizemos e escrevemos, graças aos mass media, né, se estendem muito além do círculo delimitado pela presença concreta do nosso ser, da distância aberta pelo alcance de nossa voz e dominada pelas irradiações tangíveis do nosso olhar, a linguagem, já despida de sua dimensão propriamente humana, desmorona-se sobre si mesma, né? Nos deixando ouvir somente o eco infinitamente repercutido da sua queda. A partir de cada homem, a degradação de seu segredo, de sua vida interior, centuplicada nas sucessivas irradiações das palavras que pronuncia nos meios de comunicação, onde se confirmam umas às outras, conduz a essa atual bancarrota universal da experiência autenticamente humana. Experiência humana na qual a delicadeza da palavra consiste na graça em que, ao trazer à luz o contorno inefável da minha intimidade, da minha vida, no mesmo ato efêmero e transitório, convoca o segredo, a vida de todas as demais consciências, convertendo-as, portanto, em testemunhos recíprocos de sua presença umas nas outras, umas diante das outras, naquilo que, por isso mesmo, poderíamos chamar de história. E consiste na própria história, né? Esse seminário, portanto, começará por nos levar a aquele ponto no qual, segundo Louis Lavelle, o pensamento nascente entra a se realizar na linguagem antes de tomar forma no mundo e de moldar a sua imagem, fecha aspas. Aquele silêncio interior de onde emanam todas as palavras, com cuja a eloquência e disciplina devem todas pôr-se em estrita correspondência. O caráter eterno da nossa existência interior, porque de fato é eterno, a intimidade do nosso segredo, desde que não tenha sido deformado pelos apelos do capricho, do orgulho, do amor próprio, isso é, desde que a disciplina do silêncio tenha sido piedosamente guardada, ao nos revelar a nossa verdade, com essa também nos entrega a verdade do próprio real, no momento em que, com esse, entramos numa relação autêntica, singular e pessoal. Qualquer que seja a expressão de nossa íntima existência, sua perfeição dependerá da disciplina de nosso silêncio interior, da pureza essencialmente moral de nosso segredo. Essa perfeição da expressão de nossa existência é, como eu já disse, o que se denominou de estilo. Jamais, portanto, poderíamos confundir o estilo, como também já disse, com a simples graça retórica ou uma afetação de elegância puramente exterior. A plenitude do estilo, sendo, como dissemos agora, de ordem estritamente moral, consiste não nessa encenação vulgar de rigorismo, de nobreza de expressão, mas na graça prodigiosa de tomarmos posse de nós mesmos, ao preço de nos livrarmos de tudo quanto nos separa da estrita realidade de nossa presença no segredo interior com que comparecemos no mundo.
Portanto, qualquer esforço de restauração da dignidade da palavra e da escrita, da linguagem propriamente dita, pressupõe esse retorno ao que Louis Lavelle situava no instante preciso que precede minha ação no e sobre o mundo, e que constitui o segredo de minha realização em cada ato interior que eu cumpro, ao silêncio de minha intimidade, de onde emanam todas as palavras, né? É preciso reconhecer que cada palavra falada, mais ainda, cada gesto, não nasce senão naquele instante apontado por Lavelle. E, portanto, que é da disciplina que nos impomos no cumprimento de nossa vida interior, depende a propriedade fundamental da linguagem, isso é, sua capacidade de nos pôr a todos em correspondência uns com os outros, né, naquilo que nos une, sem nos violentar naquilo que temos de singular e pessoal, né? Quanto mais próximos estivermos das responsabilidades e deveres que nos cabem no cumprimento da nossa vida interior, onde toda e qualquer traição, renúncia, hipocrisia, abandono, abjuração, sempre redunda na deterioração alienante do homem que somos, quanto mais generosos, resolutos, desassombrados nós formos na disciplina que nos toca ao tornarmos tornarmos nosso o ser que nos foi dado, a vida que recebemos, mas as palavras que faremos ouvir ou ler contarão com o poder de jamais nos trair ao tomar parte no mundo que nos compete formar e moldar, né? Da disciplina com que nos conduzimos na realização de nós mesmos e podemos, portanto, obter a disciplina com que se deve reger a linguagem. A linguagem, emancipada dessa disciplina interior, já o dissemos, né? A linguagem se corrompe e se desorienta. E nessa desorientação e desmoronamento das palavras, é a própria experiência humana que se corrompe e desmorona. Não podemos esquecer, e não esqueçamos, quando se trata das relações entre a disciplina da linguagem e a disciplina da vida interior, que é da perfeição dessa última que depende da perfeição da primeira, e não o contrário. Em outras palavras, como já o dissemos, né? A perfeição da palavra, ou que comumente se denomina estilo, não pode consistir senão na correspondência entre a disciplina da linguagem e a disciplina da vida interior. Qualquer aspecto formal que se imprima à palavra e que não venha necessariamente de sua correspondência com a disciplina da vida interior, não passa de afetação, de artifício, de pedantismo, de malícia, de dissimulação, de fraude, de farisaísmo. E é precisamente contra o fundo de todas essas muitas apreensões, angústias, temores e inquietudes com que todos nós, em maior ou menor grau, sempre deparam a cada manhã, e que alguns levaram, né, consigo na véspera, ao se recolher, né? Foi precisamente contra o fundo, né, e esse fundo que nós propomos esse seminário. Com esse seminário, não pretendemos milagrosamente dar cabo do problema. Acho que nenhum programa, curso, seminário, ainda que contasse com recursos infinitos, poderia sozinho garantir o cumprimento de uma tal promessa. O que esperamos antes é contribuir para um entendimento mais preciso de tudo quanto essencialmente seja suficiente para a restauração da dignidade da linguagem em sua correspondência com a nossa vida interior. Sem isso, nenhuma verdade, nenhuma beleza genuinamente humanas podem ser alcançadas pela linguagem. Esse seminário não tem, portanto, outro propósito senão de
restaurar essa dignidade da linguagem e, com ela, da própria literatura. E não poderíamos alcançar isso sem nos reportarmos ao problema da interioridade da vida, que é a nossa e a partir da qual nos compete fazer emergir um mundo onde todos somos chamados a viver. Não se trata aqui de uma fórmula cabal, mágica, para o problema do desmoronamento humano que estamos assistindo e que obstrui o horizonte das nossas esperanças, impregnando de sabores, de falsas aspirações, de amarguras e tribulações. Trata-se, antes, de recordar que cada queda que agora nos abate, nos humilha, corresponde à renúncia de uma verdade, de uma beleza, de uma graça ou de uma perfeição que outrora nos competia tornar nossa e que fizemos ler e ouvir a nossos semelhantes na fraude com que uma vez as escrevemos e pronunciamos. E, à medida em que nos recordamos disso, esse seminário fará do estudo da literatura não uma confraria de leitores entediados, nem uma fraternidade de pedantes e impostores, tampouco um celeiro de novelistas e poetastros frívolos e mesquinhos, mas uma congregação de homens e mulheres chamados a dar testemunho pela palavra e a escrita da única verdade humana fundamental, a de que a perfeição, a beleza do mundo que tenho diante de mim não pode resplandecer senão no ato pelo qual eu o converto no meu mundo, no mesmo instante em que me torno o homem que me compete ser. Muito obrigado a todos. Pode retomar, Murilo. Bem, gente, tudo bom? Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou abrir para as perguntas, né? Quem quiser fazer pergunta, deixa eu ver se tem alguém fazendo pergunta lá no YouTube. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta aqui, que está aqui no chat do Google Meet? Assis, pode fazer pergunta. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite, Assis. Em primeiro lugar, obrigado ao professor, ao Murilo, pela oportunidade. A minha pergunta é sobre o seminário em si. Já existe pré-definido um conteúdo programático ou não tem assim uma previsão de fim? Como é que isso está definido? Obrigado. Perfeita a pergunta. Sim, nós temos um conteúdo programático que será divulgado em etapas sucessivas. Eu usei a palavra etapa, mas a palavra que eu uso no material didático é ciclo. Então, ao final de cada ciclo, será indicado o ciclo seguinte. Esse nosso primeiro ciclo será dedicado inteiramente, como nós vimos agora, né, na aula inaugural, ao problema da fenomenologia da linguagem, isto é, da experiência da linguagem em nós e no mundo, como foi assinalado agora na aula inaugural. Então, e ao final desse primeiro ciclo, será anunciado e disponibilizado o material do ciclo seguinte. Ok? Ok, obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer? Pode fazer. Eu quero aproveitar, Murilo, para descrever em que consiste esse material didático. Né? Os ciclos são compostos por lições, né? O nosso primeiro ciclo da fenomenologia da linguagem, ele contém cerca de 20 lições, ou pouco mais do que isso. São 20 lições, talvez um pouco mais. Cada uma dessas lições
a cada uma dessas lições será disponibilizado o texto da lição, o guia de estudos. Esse guia de estudo contém um questionário gabaritado, quer dizer, são 10 perguntas e elas já vão gabaritadas, pelo menos nas primeiras aulas, para que vocês se familiarizem com o rigor, né, o aspecto formal das respostas. Então, cada guia de estudo vem com esse questionário de 10 perguntas já respondidas nessas primeiras aulas. Em seguida, vem 5 questões dissertativas, onde você vai poder livremente elaborar as respostas com base no entendimento da aula. Então, vamos lá, é o texto da aula, o guia de estudos e também um podcast sobre a aula, né? O podcast será disponibilizado e ele consiste numa conversa, numa troca de ideias sobre o conteúdo da aula. Será disponibilizado o áudio desse podcast. A cada aula serão esses 3 itens: o texto da aula, o guia de estudo e o podcast. Um outro comentário. O interessante dessa abordagem, que talvez, para quem esteja iniciando, é importante ver essa formalidade e que isso faz parte do estudo. Vamos lá, como eu já fiz uma pequena parte do COF, né? Então, e a gente vai estudando. Bom, tu me conhece, né, Murilo? Então, eu acho importante ressaltar isso muito bem, como foi feito de forma magistral pelo professor, a importância disso, o quão sério isso é. Era isso, tá bom? Obrigado. Perfeito, Assis. No início, eu fiz questão de sublinhar o que esse seminário não seria. Quem quer que se proponha a acompanhar esse seminário deve ter em mente que a nossa proposta aqui é muito maior do que simplesmente disponibilizar regras de composição poética, técnicas de composição de romance. O que está em questão aqui é essa dissonância entre o que nós sentimos que somos e o mundo que nos cerca. E como o desmoronamento da linguagem colabora e amplifica essa dissonância. E nós não, eu jamais faria um dicionário que se propusesse apenas a dar dicas de escrita criativa. Eu deixo isso para os outros que estão na internet, eles ficam à vontade para fazer. Aqui a nossa proposta é, partindo do que somos, encontrarmos essa substância interior que pode restaurar a linguagem, porque a linguagem não pode ser restaurada desde fora, desde um conjunto de técnicas, desde de uma moldura clássica do imaginário. A linguagem só pode ser restaurada se nós reencontrarmos aquilo que o Lavelle chamou a disciplina do silêncio e pôr a disciplina da linguagem em correspondência com essa disciplina do silêncio. Lembrando que silêncio para ele é a nossa interioridade. Um comentário final que eu acho interessante. Eu gostei muito desse o que é e o que não é. Seria a mesma coisa que eu chegar numa biblioteca que tem 300 sessões e nenhuma delas com descrição. Eu não sei o que é aquilo, sobre o que é aquilo. Ou chegar num salão com 200 portas e eu não faço a mínima ideia do que seja. Isso é muito importante. Por acaso, não por acaso, este o que é e o que não é. Há alguns anos eu escrevi um texto técnico, que eu trabalho com software para engenharia, arquitetura há mais de 30 anos. Então, existem tecnologias, conceitos, que as pessoas, tem muita gente que diz, que fala um monte de coisa, fala o que quer, mesmo que não tenha sentido. Então, a importância, assim, o que é e o que não é. A pessoa já fica sabendo, ó, está claro. Putz, se tu me deu um tapa na cara. Pode ser, mas tu está sabendo exatamente aquilo, o que tu precisa saber e o que não é que tu acha que é ou alguém disse que é. Isso é muito bom. Eu fiquei extremamente feliz em já começar assim. Isso é excelente. Mais uma vez, parabéns. Obrigado.
Eu que agradeço. Na verdade, Assis, essa, na verdade, é a minha única credencial. Eu não tenho outras credenciais senão essa experiência negativa de me perder a mim mesmo e me reencontrar a mim mesmo nessa correspondência entre a disciplina interior, a disciplina da vida interior e a disciplina das palavras, né? O meu amor pela literatura não foi provocado pela admiração dos clássicos, nem nada disso, né? Foi na busca de harmonizar o meu ser interior com o mundo onde eu estou que eu despertei para o problema da linguagem. A linguagem é, por excelência, o intermediário entre o mundo e eu. Tu soube identificar a tua bússola interna. Exato. Eu não tive outra alternativa, né? Assim, eu tive que impor essa restauração da linguagem em mim, porque imagina se eu ficasse à mercê da linguagem tal como ela é nos apresentada desde a infância. Assim, eu conheço um monte de pessoas que, sinceramente, estão antecipadamente condenadas a uma vida miserável simplesmente porque são totalmente incapazes de revelar qualquer grandeza interior. Não estou dizendo que elas não tenham. O que eu estou dizendo é que elas são incapazes de revelar qualquer grandeza interior. Acho que o Roberto quer falar algo, né, Roberto? Boa tarde para todos. Professor, peço perdão que eu cheguei já na metade final, Sem mas problema. o tema é maravilhoso. Eu sou professor também há mais de 40 anos e atualmente, ou melhor, né, desde 1983, eu atuo na área da tecnologia. E na área da tecnologia nós somos pressionados por anglicismos, por neologismos, até por latinismos. É incrível como que nós somos pressionados por vários idiomas, né? E o que eu quero comentar, e até pedir uma sugestão para o professor, é quanto hoje à linguagem natural. Hoje nós temos nas ciências, né, eu sou cientista registrado na Associação Americana de Ciência, e um problema que nós tivemos nos modelos científicos foi com a linguagem natural. Então, há mais de 15 anos, nós trabalhamos em busca de uma perspectiva de uma linguagem natural a partir de uma máquina. Eu sei que vai frontalmente contra o que o querido professor acabou de comentar da linguagem humana, mas hoje, e por favor, não estou tocando fogo no parquinho, como dizem, né, no popular, mas hoje as inteligências artificiais utilizam esse processo de linguagem natural, e eu estou comentando isso porque essa semana eu participei de uma imersão e eles demonstraram durante 2 dias uma inteligência artificial que negociava vendas. Inclusive, uma empresa do Rio de Janeiro que fez um teste com vendas de mercadoria no Rio de Janeiro. E, assim, eu sou menino, eu ainda tenho tempo de ficar assustado com muita coisa. Mas eu confesso que, para quem vinha pesquisando há mais de 15 anos linguagem natural, foi realmente um assombro, essa é a palavra, né? Foi um assombro. Então, hoje, e aí eu estou pedindo ajuda como amigo, como colega, professor. Como é que a gente reage a isso? Bom, em relação à apropriação da linguagem pela inteligência artificial, é muito importante recordar, professor Roberto, que é tarde demais para as máquinas, né? A situação delas em relação a nós é mais ou menos equivalente, salvaguardadas as devidas proporções, equivalente à nossa situação em relação a Deus. A linguagem nós a recebemos de Deus como um dom préternatural. As máquinas
receberam de nós a linguagem como um dom natural. Daí você usou a expressão linguagem natural. A verdade é que a linguagem não tem nada de natural. Nada de natural. Mas, assim, bom, que bom. Eu espero que as máquinas continuem se desenvolvendo e que no final elas não se esqueçam de nós, né? Que elas possam retribuir esse favor, né? A princípio, acho que nós não temos nada a temer das máquinas, assim como Deus não tem nada a temer de nós, entendeu? É tarde demais para as máquinas. Gratidão, professor, pela clareza e pela velocidade de entendimento. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito bom poder estar na companhia de pessoas desse alto quilate, não digo nem intelectual, que seria simplesmente um elogio tão corrente e tão maltratado no nosso país, né? Eu digo, na verdade, desse alto quilate espiritual, né? Parabéns ao senhor, professor Roberto. É bom saber que nós temos um homem de ciência aqui. Eu vou pedir licença para acrescentar uma pitada a mais de quem eu sou. Eu sou servo de Jesus há 41 anos. Dia 27 de fevereiro agora, de 2025, eu faço 42 anos que eu sirvo Jesus. E eu sou pastor há 30 anos, desde setembro de 1994. E eu costumo dizer, ainda agora estava num evento, por isso que eu cheguei atrasado, estava num evento, me apresentar, falar aquela lista de coisas que fazem em evento, né? Dar um monte de título, eu sempre faço uma coroação e peço que sempre o mestre de cerimônia fale. Por favor, não esqueça de falar. Eles falam aquele monte de título, aí lá embaixo, meu melhor título é Servo do Senhor Jesus. Com ele a gente aprendeu a linguagem verdadeira. Sim, Deus, na sua infinita generosidade, nos tornou participantes do verbo que nos criou. Então, a linguagem não tem outra origem, né? A linguagem é o testemunho da nossa origem em Deus, por Deus e diante de Deus, né? E qualquer um que queiram convencer vocês do contrário, dá as costas e vai embora.